Olá! Nesta segunda fase, você irá aprender sobre os conceitos básicos de programação estruturada e da linguagem de programação Java. Nesses próximos segmentos, você irá entender a origem e a importância do estudo dessa forma de programação modular e da linguagem de programação Java, que é, hoje, caracterizada uma das mais portáteis que tem entre as linguagens de programação. Ela é a segunda atualmente no ranking e por mais que a gente estude programação estruturada nesses segmentos de aula, ela também é considerada uma linguagem orientada a objetos, que a gente vai ver também com mais detalhe na próxima disciplina. Mas, nesta disciplina, o nosso conhecimento vai ser focado apenas na forma estruturada que a linguagem Java pode proporcionar. Deve salientar que o conhecimento adquirido nessas aulas será utilizado para o desenvolvimento de vários pequenos programas, bem como um jogo. Nessa primeira aula, iremos apresentar o que é programação estruturada, iremos ver as principais linguagens de programação do mercado, dando ênfase à linguagem Java, e nos lançaremos a um maravilhoso e curioso mundo de desafios e descobertas sobre a programação. Bora lá? O termo programação estruturada aqui é classificado como usualmente associado ao paradigma. Paradigma, nesse caso aqui, é um estilo de programação. E o paradigma da programação estruturada é o paradigma imperativo, que já foi trabalhado na lógica de programação. Relembrando, esse paradigma é baseado na entrada, armazenamento, processamento e saída de dados. Ela tem uma estrutura similar à arquitetura de von Neumann, que adota, nesse caso, o paradigma imperativo, que é bastante eficiente em termos de tempo computacional para a resolução de problemas. E existem diversas linguagens de programação que seguem esse paradigma imperativo. Relembrando, a arquitetura de von Neumann ela é classificada dessa forma porque nesta arquitetura ela lembra um computador e caracteriza pela possibilidade que a máquina digital pode armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que é os dados, podendo assim manipular tais programas de forma que o computador possa, de forma que o programador ele consiga entender bem a dinâmica de funcionamento. Nós precisamos sempre fornecer uma entrada e também, nesse caso, toda a parte de processamento, de memória, de controle é responsável pelo processamento do programa principal e nós temos uma saída. Assim, as linguagens imperativas elas adotam esse modelo por conta que essa arquitetura é um projeto do modelo de um computador digital, que nada mais é do que um programa ele pode armazenar e utilizar a unidade de controle ou de processamento e nós temos nesse caso uma unidade de armazenamento que é a memória para comportar respectivamente essas instruções e dados. Ela é composta basicamente por uma memória, uma unidade de controle, uma unidade aritmética e lógica, e todos esses elementos nessa arquitetura são alinhados às estruturas de hardware de uma CPU. Assim, o sistema pode realizar todas as suas atividades sem apresentar erros no desempenho. A programação imperativa é um paradigma de programação, como a gente já viu nesse segmento, e ela descreve a computação como ações, enunciados ou comandos, que nesse caso, esses comandos vão mudar o estado de um programa. E as principais linguagens que nós temos que adotam esse paradigma imperativo é o Python, o C, o Java e o PHP. Lembrando que Python e Java elas também são linguagens de paradigma orientado a objetos, mas podemos utilizá-las sem nenhum problema nessa disciplina, porque a gente vai focar principalmente no que o paradigma pode operacionar, nesse caso, proporcionar. E nesta disciplina, nós iremos utilizar a linguagem Java porque, além de ser uma linguagem de paradigma orientada a objeto, ela pode ser
nesse caso adotada como paradigma imperativo. Entretanto, o paradigma orientado a objetos pode ser visto como uma extensão do paradigma imperativo e dessa forma a linguagem Java também pode ser utilizada para se ensinar programação estruturada. Java, nesse caso, é uma linguagem de programação que é bastante conhecida e utilizada tanto no mercado como na academia. Nesse caso, a academia ele se refere à universidade. E ela segue o paradigma orientado a objetos, como a gente falou. A escolha do Java, além de estar na segunda linguagem atualmente, falando hoje em 2020, no ranking, ela tem muita popularidade e isso deve-se a algumas características principais. Que nesse caso ela tem uma ótima portabilidade por conta da capacidade de escrever códigos capazes de ser executado em várias plataformas e sistemas operacionais. Ela suporta várias tecnologias como redes, acesso a banco de dados, por exemplo. Ela tem uma ótima disponibilidade de ambientes de execuções, como em dispositivos móveis, como celular, Palmet, iPads. Outra característica fundamental da linguagem Java é por conta dela ser uma linguagem relativamente aberta e possuir várias ferramentas gratuitas disponíveis para os seus desenvolvedores. Além disso, ela conta também com uma curva de evolução muito rápida de acordo com os desejos da sua comunidade de software, principalmente nesse caso norteada por empresas internacionais no mercado. Um pouco do histórico da linguagem Java. O Java foi inicialmente, não foi assim na verdade que ela foi ser chamada inicialmente, ela foi por volta da década de 1990 que a empresa Sun Microsystem desenvolveu a linguagem OAK, que hoje conhecemos como Java. Em 2010, a empresa foi comprada pela Oracle e renomeou a linguagem para Java. E a principal ideia inicial da linguagem Java era o quê? Era integrar os computadores aos eletrodomésticos. Apesar da previsão esteja correta, porque é uma realidade hoje nossa, naquela época era quase uma utopia, basicamente uma visão futurista para ser realizada. E com o surgimento da internet em 1995, o que aconteceu? Uma nova versão da linguagem OAK foi lançada com o nome Java, mas porém ela estava focada para a parte de desenvolvimento web. E ela introduziu naquela época os apps, que são programas que podem ser rodados na máquina do cliente por meio de um navegador web. E com a explosão da internet, essa nova sensação da linguagem Java pegou carona e conseguiu também ser reconhecida e se estabelecer no mercado de uma forma muito rápida. Essas estratégias foram utilizadas com semelhança porque naquela época se usava bastante C, que ainda hoje né, pelo novo ranking que foi atualizado, mas naquela época a sintaxe do C era mais reconhecida pelos programadores e nesse caso o Java foi atualizado por uma sintaxe próxima à linguagem C por conta da forte influência que a linguagem tinha, né, naquela época em questão. E hoje facilitou, nesse caso, naquela época, a migração dos programadores C em Java. Houve inúmeros também pontos positivos que ajudou a essa consolidação do Java. Ela, por ser orientada a objetos, essa linguagem facilitou muito resolução de problemas em programação. E, além disso, a forte integração com os meios dos sistemas distribuídos, ela permitiu alcançar também sistemas mais robustos a erros e com melhor segurança. Por fim, a sua portabilidade permitiu instalar ao mesmo tempo programas em qualquer sistema operacional. Essa característica estava clara também no slogan que a Sun lançou naquela época, né? Escreva uma vez, execute em qualquer lugar, que no inglês significa Write Once, Run Anywhere.
Nas dúvidas iniciais que podem surgir é qual o nome da linguagem que originou do Java. Nesse caso a gente já falou aqui que foi a linguagem inicialmente conhecida como OK e ela tinha o objetivo inicial de utilizar, né, a integração dela com dos computadores com os eletrodomésticos e essa previsão estava correta naquela época para os dias de hoje. Outra dúvida que pode surgir é que a sintaxe da linguagem Java foi desenvolvida baseada em alguma outra linguagem de mercado? Sim, ela foi baseada, ela tem semelhança, na verdade, com a sintaxe da linguagem C, a qual era fortemente utilizada naquela época em questão. E ainda hoje é utilizada bem no mercado a linguagem C. E isso facilitou muito a migração naquela época dos programadores C para Java. Quais são as características da linguagem da programação Java? Bem, a linguagem Java tem várias características principais, mas a principal dela é a portabilidade, que ela, nesse caso, ela pode desenvolver plataformas ou softwares que ela se adequa a qualquer tipo de ambiente operacional. Nesse caso, pode ser Windows, ou Linux, Mac, e ela também tem suporte a várias tecnologias, como banco de dados, redes, e tem uma maior disponibilidade e execução em dispositivos móveis. E por ser aberta, ela possui várias ferramentas gratuitas para os seus desenvolvedores. A linguagem Java também ela pode ser compilada e interpretada, e a gente vai falar sobre essas duas definições a partir de agora. Bem, quando você escreve um programa, a gente diz que escreveu um código-fonte. E ao rodar esse programa, a gente precisa ou compilá-lo ou interpretá-lo. Se a gente for interpretar o programa, a gente vai precisar de uma máquina virtual. Nesse caso aqui, essa máquina ela simula como a máquina física entende a linguagem escrita do ser humano. Lembre-se que nesse caso aqui, esse vai ser tipo um interpretador entre o código-fonte e o processador, nesse caso, que a máquina vai realmente ler. Ela traduz literalmente. Por isso que a máquina virtual tem essa função de traduzir cada comando um por vez. E os comandos são entendidos pela máquina, ou seja, ela traduz os comandos para uma linguagem de máquina, nesse caso reconhecida, que seria 0 ou 1, que é uma linguagem binária. Já no compilador, o que acontece? O compilador ele vai ler o código-fonte por completo, depois vai realizar várias verificações para verificar se tem erro, óbvio, e por fim, ele gera um código-fonte também, que é um código-fonte de saída, equivalente ao programa de entrada, porém escrito na linguagem que a máquina vai compreender. Ele realmente traduz literalmente, mas assim, já executa algo que só que aquele sistema, se for o sistema Windows, ele vai só reconhecer no sistema Windows. Já na máquina virtual, ele tem uma JVM, nesse caso no Java, que vai justamente interpretar o código-fonte que você fez para uma linguagem que é acessível para a máquina. E aí a vantagem é que no interpretador ele vai justamente executar em qualquer tipo de sistema operacional. E você precisa só fazer apenas um código-fonte. E é bom também na questão de manutenções, né? Então, como funciona o processo de compilação e interpretação? Bem, como foi mencionado no slide anterior, a gente precisa entender, podia até surgir uma nova pergunta aí, que seria qual o melhor processo a ser utilizado, ou compilação e interpretação. Mas cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. E na compilação nós temos a vantagem de realizar uma enorme quantidade de verificações e erros antes de gerar um código-fonte, que será executado naquela máquina. Em caso de existir algum erro nesse programa, o código executável não será gerado. Entretanto, se gerarmos o programa executável, ele vai apenas executar naquele software específico. Já no interpretador, não. Ele executa aquele código, né? Tem um problema mais na parte de interpretação dos dados, e aí pode correr risco nessa interpretação quando for no terminal Linux ou Windows, por exemplo.
mas ela tem essa vantagem de rodar em qualquer máquina, nesse caso. E isso facilita, nesse caso, a linguagem de ser uma linguagem portável. O que acontece nessa portabilidade do Java? Nós temos aqui uma imagem que vai justamente esclarecer melhor isso. Você cria um programa na primeira etapa, o arquivo .java. E o que acontece? Esses arquivos eles são gerados, nesse caso, reconhecidos. Quando você passa esse programa, ele tem um compilador que vai reconhecer justamente esses erros. Caso contrário, caso existam erros, esse compilador ele vai acusar esses erros no código-fonte e aí você vai tentar corrigir, né? Mas caso contrário, você vai ter o quê? Um programa equivalente, ou seja, um programa sem nenhum erros, só que nesse caso a terminação dele vai ser chamado meu programa.class. O que significa dizer isso? Que esse arquivo .class, eles são escritos pelo compilador de uma linguagem que não é de máquina, mas também não é legível pelos seres humanos. Essa linguagem é chamada de bytecode, que na verdade ela não depende de nenhuma plataforma de hardware ou de software. Sendo assim, ela é considerada teoricamente portáteis aos programas escritos em bytecode. Nessa etapa que ele reconhece o programa .class para o meu programa na máquina, o que acontece? Nós temos uma JVM, que é o que vai justamente interpretar esse meu .class, meu arquivo .class, e em seguida esse programa ele é executado na própria máquina. Por isso que a linguagem Java ela é compilada e interpretada ao mesmo tempo, porque nesse caso a gente usa um compilador para identificar erros inicialmente e nós precisamos de uma JVM justamente para interpretar o arquivo .class, que nesse caso vai ser executado no meu programa, no meu computador. Um exemplo clássico disso, né, nessa portabilidade, você pode ver, né, nessa imagem. Por isso que podemos dizer que Java é tanto compilado como uma linguagem interpretada. A portabilidade do Java se dá pelo fato de o mesmo programa, por exemplo, esse programa de dizer Olá Mundo vai servir para qualquer tipo de plataforma, nesse caso Windows, Unix ou Mac, utilizando obviamente uma JVM. E aí a pergunta é, Java é uma linguagem compilada ou interpretada? Nesse caso ela é as duas, ou seja, Java é tanto compilado como interpretado. Bem, a estrutura básica de um programa Java, ela consiste em quê? Aqui eu tenho um exemplo de um programa de simplesmente um Olá Mundo, em que ele vai utilizar o comando principal, que é de impressão na tela, que é o System Output Line, que ele vai justamente imprimir essa mensagem que está entre aspas duplas. E aí lembrando que, nesse caso, a gente vai precisar de um parênteses aqui para delimitar o meu conjunto de caracteres. A gente tem necessidade de fazer isso. E terminar o comando com ponto e vírgula. Esses outros comandos, que nesse caso temos o public class, exemplo, Olá Mundo, e public stat void main. O void main é o que a gente chama de programa principal. É ele que vai iniciar o meu código. Eu posso criar várias funções aqui depois dessas chaves, que aí nesse caso, se eu não chamar essas funções no programa principal, ela não vai rodar. Então, nesse caso, você precisa chamar elas no programa principal e aí, nesse caso, ele vai encandear várias outras funções no programa e vai executando com base na demanda. Bem, aqui também ele importa um arquivo, né, a gente chama de pasta, arquivo exemplo, mas aí é só para, nesse caso, onde o programa está localizado e ele reporta justamente isso, a localização da pasta onde está
o programa. Quando você cria um programa no NetBeans, por exemplo, você cria um projeto e aí, com base nisso, ele vai já vem por padrão isso. Então, teoricamente, o bloco de códigos que você vai copiar é só apenas o que você quer realmente executar, que nesse caso eu estou mandando apenas imprimir uma simples mensagem de Olá Mundo. Essas outras coisas aqui são geradas automaticamente pelo próprio NetBeans. E em seguida é só você programar. A gente vai fazer, nesse caso, a gente vai utilizar o NetBeans, mas você pode utilizar qualquer outra IDE que vai facilitar a parte de projetos. Nesse caso, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com NetBeans e a gente vai mostrar justamente como instalar ela. Nesse site aí, que eu vou colocar o link na descrição, você vai aceitar os termos e vai escolher o JDK com o NetBeans de acordo com a configuração da sua máquina, se é Linux, Mac ou Windows. Depois que você executa o programa, você é só clicar em próximo, próximo e próximo, mas só isso, a sequência de passos. Ele vai instalar primeiro o JDK na sua máquina e em seguida ele vai instalar o NetBeans. E aí nesse meio tempo, né, a primeira é bem rápida para executar, já na segunda ele demora um pouco, porque é o recurso mais pesado. Ele vai instalar. Vai demorar um pouco para instalar, é só você ter um pouco de paciência. Mas em seguida ele já vai executar, certo? Quando você terminar de configurar, nesse caso o próprio sistema vai fazer isso por você, ele vai configurando toda a parte de instalação da máquina e por fim, quando você finalizar o processo, é só você ir na sua página, na área de trabalho e em seguida executar o NetBeans. Então aí tem um projeto, Olá Mundo. Eu vou colocar o nome do projeto Olá Mundo e clique em finalizar, ele vai abrir justamente o meu bloco de código, né, de comandos que eu vou executar. Então eu tenho aqui a parte Olá Mundo, tem o nome da classe que é Olá Mundo também. E aí dentro do programa Public Static Void Main eu vou criar justamente o System Output Line Olá Mundo, que é o primeiro programa que a gente geralmente cria quando a gente está aprendendo uma linguagem de programação. Esse System Output Line tem que ser desse mesmo jeito que está aí e ele tem a função justamente de imprimir algo na tela. Olha, executando, aí no final tem um Olá Mundo. Bem, nessa aula a gente viu o quê? Em resumo, nós trabalhamos com os principais conceitos de uma linguagem de programação estruturada. A gente viu as definições básicas da linguagem Java, vimos as suas principais características e citamos alguns ambientes de programação que ela é utilizada. Nesse caso, ela é tanto usada no meio acadêmico como no meio organizacional. Você viu também o conceito de compilação e interpretação e viu também que a Java, nesse caso, a linguagem Java, ela é tanto compilada como interpretada. Além disso, aprendeu a estrutura básica de um programa Java, que é aquele comando Olá Mundo com Public Static Void Main, por exemplo. Bem, nas próximas aulas iremos ver outros conceitos relacionados à programação estruturada. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.